Paz do Senhor, povo amado de Deus, maravilha! Para nós é sempre um motivo de alegria estar com vocês aqui, nesta manhã de sábado. Estamos aqui numa manhã de sábado, uma manhã especial. E eu quero ler com vocês, estou com a minha Bíblia aberta aqui, irmãos, em Romanos, capítulo 3, e verso 31. Anulamos, pois, a fé, não anulamos, pois, a lei pela fé? Paulo está perguntando. De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Bem, nesse vídeo eu quero responder alguns questionários, algumas perguntas de alguns irmãos que entram aqui no nosso canal e nos faz perguntas. Quero dizer para os irmãos que as perguntas é muito importante, e é importante que você faça perguntas naquilo que você ainda não entendeu, não compreendeu. Eu não vou dizer para os irmãos que eu tenho resposta para tudo, mas eu prometo a vocês que aquelas respostas que são mais difíceis, eu vou orar a Deus, e o Senhor Deus vai dar essas respostas para nós aqui. Disso eu tenho certeza, viu? Então, as primeiras perguntas que nós vamos responder aqui nesse vídeo é sobre essa questão. Porque, às vezes, as pessoas pegam Colossenses 2, deixa eu ler aqui para os irmãos. Às vezes nós pegamos o Colossenses 2, Colossenses capítulo 2, e o versículo 14, né? 15, vai. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e tirou do meio de nós, cravando na cruz. Bem, essas ordenanças citadas aqui, que era contra nós, é exatamente o que Paulo está falando aqui, nessa carta aqui, aos Colossenses, de algo que estava no livro da lei, que era contra nós. O nós aqui, igreja, não é a igreja, não é o gentio, não é eu nem você. O nós aqui é os judeus. Que essa carta aqui, Paulo escreveu para os judeus lá, que tinham se convertido a Cristo. E o Senhor cravou na cruz. Agora, eu preciso que vocês peguem uma caneta para anotar. Porque aqui nas redes sociais nós temos um grupo de pessoas que pregam aqui contra a lei de Deus, contra a lei, usando exatamente esse versículo, sem buscar a informação do correto, do sentido correto. Por exemplo, quando você pega Deuteronômio 31 e verso 26, você vai se deparar com a arca do concerto. Dentro da arca tem as pedras que estava escrito os mandamentos: não mate, não roube, não adultere, não adore mais cultura, né? Não adorarás outro Deus, e vai. E ao lado dessa arca estava o livro da lei que Moisés escreveu, o livro da lei. Então esse livro da lei é que está escrito lá nesse versículo que eu mostrei, Deuteronômio 31, verso 26. É no livro da lei que está dito, a palavra dita lá, as palavras desse livro são contra ti. As palavras desse livro são contra ti. Então é exatamente isso que é contra ti, ou seja, contra os judeus, e Jesus o cravou na cruz. Mas isso não tem nada, mas só nada, com os mandamentos que estavam na pedra dentro da arca. Isso está relacionado ao livro escrito por Moisés, pode ver lá. Então, quando Paulo faz a pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Que lei é essa que não se pode anular?
E que lei é essa que os pregadores da graça moderna estão anulando? É isso que você vai ficar sabendo aqui. Então, fique sentadinho aí, tá bom? Não vai sair daí agora, não. Se porventura você sair para resolver algum problema, aí volte a ver de novo, para você entender. Isso aqui é importante. Então, vamos ver agora Paulo estabelecendo essa lei na graça. Quando você pega a sua Bíblia em Efésios 6, em versículo 2, olha o que diz aqui, meus irmãos, Efésios 6, e verso 2. Eu acho que os pregadores na graça moderna nunca leram isso aqui. Olha, honra a teu pai e tua mãe, pois é o primeiro mandamento com promessa. Amém? Então, Paulo está dizendo, pedindo à igreja, aos irmãos, aos filhos, para honrar pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Paulo está citando exatamente aquilo que estava registrado na pedra. Está em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Pode ver aí, escreva. Então, essa lei aí foi anulada? Não. Ela foi cravada na cruz? Não. Não. De jeito nenhum. A que foi cravada na cruz era aquela lei que era contra ti, isso é, contra os judeus. Então, aqui Paulo está dizendo que o filho deve obedecer o papai e a mamãe, porque é um mandamento com promessa. Ele está trazendo o Êxodo 20, versículo 12, e está aplicando aqui na igreja. Olha, lembra do que ele falou? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então, essa lei aí, da pedra, não pode ser anulada. De jeito nenhum. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas essa palavra não passa, não tem como passar. Então, veja, queridos irmãos, qual foi a lei que foi anulada? Vamos agora para 1 Pedro. Quero que você pegue sua Bíblia agora, viu? Pegue sua Bíblia agora. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabemos que não foi com coisa corruptível, como prata, ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Quem é os pais aqui? É exatamente lá Israel, os doutores, os professores, aqueles que trouxeram para os judeus essas informações. Então Pedro está dizendo que não foi com ouro, com a prata ou com sangue de animal que nós fomos resgatados da vã maneira que nós vivíamos, mas com o precioso sangue de Cristo. Então tudo aquilo que estava relacionado a essas cerimônias foi cravado na cruz. Acabou, não existe mais. O que prevalece agora é o sangue de Jesus Cristo sobre nós, sobre os judeus, os que se convertem, e sobre os gentios, os que se convertem. É o que Pedro está dizendo aqui. Aqui diz, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Quer dizer, a própria lei mostrava que Cristo viria, né? E ele veio. Ele veio e fez o sacrifício na cruz, morreu na cruz, para remir as nossas vidas. Então, tudo aquilo que estava ordem, tudo que estava relacionado àquelas ordenanças de sacrifício e tantas coisas, acabou-se, não existe mais. Jesus é o perfeito sacrifício. Então, voltando para cá. Quando alguém declara, olha, não existe mais lei, as pessoas pensam que acabou, e você vive agora num país, num mundo sem lei. Você vive agora num mundo sem lei. Você olha agora para Deus e você vê Deus como aquele Deus que não faz nenhuma exigência, que não faz nenhuma regra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A única pessoa que Deus o chamou de filho foi Jesus.
Tu és meu filho e hoje te gerei. Salmo 2:7, Mateus 1:18 mostra que ele foi gerado do Espírito Santo. O Espírito Santo é o pai daquele que o gerou, daquele que ele gerou. E aí você vai vendo Jesus. Mateus 14:6, pai, ele fala, ninguém vem ao Pai, aponta para dentro dele. João 14:10, o Pai que está em mim, o Pai que me enviou está comigo, o Pai não me deixou só. E aí você vê o Filho falando o tempo todo do Pai. Então, Deus tem um filho. Será que Deus não tem nenhuma regra para esse filho? Será que na Bíblia não tem nenhuma regra para esse filho? Tem. Jesus disse, eu falo como o Pai prescreveu sobre mim. Regras. Eu estou falando da humanidade do Senhor. E agora com relação à igreja, porque de acordo com Romanos capítulo 8 e verso 29, Paulo diz que o Senhor nos predestinou para sermos conforme a imagem e semelhança de seu Filho. Se nós somos semelhantes, nós nascemos do mesmo Pai que ele nasceu. Nós fomos gerados do mesmo Espírito que ele foi. Então o Espírito Santo não é terceira pessoa, como o clero romano prega e como o sistema religioso prega. Então todos os dois estão mentindo. Jesus foi gerado do Espírito Santo nessa questão física e nós, a igreja, nessa questão espiritual, nós fomos gerados do Espírito Santo. Em João 3, verso 6, Jesus disse que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Em João 3, verso 8, Jesus disse, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, não sabemos de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Já em Efésios, capítulo 2, verso 1, Paulo diz que o Senhor nos vivificou. Depois vem o apóstolo Pedro e diz, o Senhor nos gerou de novo. O Senhor aqui é o Espírito. Segundo Coríntios 3:17, Paulo, o Senhor é o Espírito. Então o Espírito Santo nos gerou de novo. Então somos filhos do Espírito Santo, daquele que nos gerou. Então vai. Então, você vai fazer uma análise. Será que não existe nenhum mandamento para os filhos? A minha pergunta é, que pai é esse que gera filho e não coloca regras sobre eles? Ora, nós, Jesus diz que somos maus e sabemos dar a nossos filhos boas dádivas. É isso que a Bíblia diz? Então, se nós na condição de pai, mesmo sendo maus, aconselhamos os nossos filhos, colocamos regras sobre eles, para não fazer o que eles querem, não é isso? O cuidado do pai para com o filho está exatamente nessa imposição das regras. Se Deus nos ama e é o nosso pai, não colocaria ele regras sobre nós? Paulo falou na carta aos Hebreus que o pai açoita, Deus açoita a todos aqueles que recebem por filho. Então, onde é que a Bíblia, onde é que Deus nos trata de filho? Canetona para anotar. 2 Coríntios, lá no capítulo 6 e no versículo 18. Filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele nos trata de filhos e filhas. Então, esse pai que nos trata de filhos e filhas, não colocaria sobre esses filhos, sobre essas filhas, regras? Sim. Vamos ver agora as regras que Deus colocou sobre nós no Novo Testamento. Romanos capítulo 8, verso 1. Para você que é salvo ou para você que se julga salvo. Porque um é ser salvo, o outro é se julgar salvo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A Bíblia para aí? Não. Paulo ele traz exatamente as regras impostas por Deus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos lá, que uma das cartas que mais os pregadores da graça moderna prega é Romanos. Então eu vou citar Romanos para vocês. Romanos capítulo 8, verso 13. Se viver segundo a carne, morrerei. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo. O que é isso, pastor? São regras.
estabelecida por Deus. Se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, então viverei. Vamos agora para Gálatas 5, verso 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. O que é isso, pastor? Regras de Deus. Regra estabelecida por Deus. Colossenses 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a paixão, a concupiscência, a avareza, que é a idolatria. O que é isso, pastor? Regras estabelecidas por Deus. Mas eu quero que você me mostre, pastor, aonde é que está realmente essa regra mais expressa na Bíblia? Pegue a sua Bíblia e veja comigo. Pegue a sua Bíblia e veja comigo. Tito 2, versículo 11 e 12. Deixa eu ler para vocês. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos renunciando à impiedade, às concupiscências mundana, vivamos nesse presente século sóbria, honesta, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Paulo está dizendo que a própria graça nos ensina a abandonar as impiedades. A graça aqui, mas é Cristo. O próprio Cristo, que é o Espírito Santo, nos ensina a abandonar as impiedades. Por que eu digo que a própria graça é o Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Entendeu aí, meus irmãos? Então, por que os pregadores da graça moderna dizem que não existe mais lei? Usando essas bases que eu mostrei. Eles dizem também que não existe mais pecado, porque não tendo lei não tem pecado, e a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a lei, ela revela o pecado. Ela não diz que não tem o pecado. Ela diz que a lei revela o pecado. A lei mostra o pecado. Não mate. Quando a pessoa mata, o que acontece? A pessoa está o quê? Está ocultando, está desprezando completamente o mandamento, a ordenança de Deus, né? Então, o pecado existe antes que a lei de Moisés fosse escrita. O pecado vem lá do início. Antes da criação do homem, o pecado já existia. Satanás é antigo, é o primeiro transgressor na história. Então o pecado sempre existiu. Agora, o pecado estava no mundo, mas o mundo não conhecia o que era pecado, porque não tinha informação para dizer isso aqui é pecado. Matar é pecado, roubar é pecado, não tinha nenhuma informação. Agora veio as informações, veio a clareza, veio a lei mostrando onde está o diabo, onde está o pecado. É isso que a Bíblia diz. Então Jesus cravou a lei na cruz. A lei era o pecado? A lei era o diabo? Não. A lei, que é os mandamentos, mostra o diabo. Mostra onde o diabo está. Então ela foi cravada na cruz. Por que Satanás se beneficiou-se dessa lei? Por que ele se beneficiou dessa lei? Porque o homem, ele é carnal e a lei é espiritual. Então o inimigo se beneficiou da lei. Paulo disse, Romanos 7,7, eu não sabia se cobiçar a lei era pecado, se a lei não dissesse não cobiçarás. Então o pecado, ou seja, o diabo, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de pecado. E a lei que me era para a vida me foi para a morte. Ele queria obedecer, mas a força do pecado foi maior em cima dele, levando ele a transgredir tudo aquilo que ele valorizava, tudo aquilo que ele via e era Deus. Então não tem como. Então Jesus Cristo veio e deu a você toda a condição para viver o amor. Porque a lei, essa lei dos mandamentos, é o expresso amor de Deus. Expresso amor de Deus. Então vamos lá. Digamos que não tem mais lei.
Pronto, estou na graça, não tem mais lei. Acabou-se a lei, igreja. Eu estou salvo pela graça. Então, eu posso roubar, porque não roubar é da lei. Eu sou um salvo pela graça. Não adulterarás é da lei. Eu posso adulterar? Se eu adulterar, eu estou praticando algo que a lei condena, então eu tenho que adulterar para ser contra a lei? Eu sou salvo pela graça, eu posso roubar? Não roubar é da lei. Eu sou salvo pela graça, eu posso adorar um outro Deus, fora o meu Deus, fora o meu Cristo? É isso que precisa ser compreendido, né? É isso que você tem que compreender. Então, aqui nas redes sociais tem um grupo, tem vários aqui, pregadores da graça moderna, que estão enfermentando as pessoas, conformalizando elas com o pecado. Eles dizem que não existe pecado. O que é o pecado? Pecado é transgressão. Pastor, mas não tem mais mandamento. Eu vou transgredir o quê? Não tem mais mandamento? É óbvio que tem. É claro que tem. Anulamos, pois, os mandamentos pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos. Paulo estabeleceu o mandamento. Está aí. Só não vê quem é cego. Então, vamos ver aqui. 3 do Apocalipse, versículo 10. A igreja, Deus o livra essa igreja da grande tribulação. Por quê? Porque ela guardou as palavras de Deus. Isto é, guardou os mandamentos de Deus. Né? Você pega 12 do Apocalipse, estuda 17, 18, vai estudando. Satanás se mostra irado contra a mulher Israel. Ele é tirado da prenda da serpente, do dragão, que ali é o diabo. Mas ele se ira contra a mulher e com a descendência. Com os descendentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Aqui não é judeu, que é a igreja. Que os judeus até hoje não creram em Jesus. Então, você pega 1 Pedro 5, verso 8, Pedro diz que Satanás está ao nosso redor, bramando como leão. Pedro está em concordância exatamente com o Apocalipse 12, do 17 e 18. Lá, Pedro está em concordância. Então aparece um grupo aqui dizendo que diabo não existe. Satanás não existe. Que diabo é o homem. Tem um maluco aqui que diz que o diabo era o rei Herodes. O rei Herodes era o diabo, que lançou um rio da boca e foi atrás do menino tal. Herodes foi apenas um instrumento do Satanás. Ele não era um diabo. Ele foi apenas o instrumento de Satanás. Satanás usou para fazer aquilo, mas foi cumprimento da Bíblia que já estava escrito. E Raquel chorava a perda dos filhos sem querer ser consolada. Então se cumpriu o nascimento de Jesus. Então o pecado está aí, igreja. O pecado está aí. A Bíblia diz que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Se não tem pecado, não tem iniquidade. Então, esses pregadores da graça moderna estão tudinho endemoniados. Eles estão aqui a serviço de Satanás. Eles falam de Jesus, falam da graça, mas é o diabo que está na vida deles. Pode acreditar, igreja, no que eu estou falando. Porque se porventura você não subir no arrebatamento e vocês ficar, você vai ver o desespero desses desgraçados que vem aqui conformalizando a igreja, mentindo para a igreja o tempo todo. Eles pregam dizendo que Jesus Cristo já veio e não vem mais, que a grande tribulação foi nos anos 70 depois de Cristo. Só para os irmãos terem ideia. Paulo morreu nos anos 60 depois de Cristo. Então aqui nós só temos 10 anos, né? Para chegar aos anos 70. Só que João Evangelista morreu nos anos 90. Tem uma duração de 95 anos depois de Cristo. Morreu com mais de 100 anos. E não falou nada. Nada, mas só nada. A Bíblia diz que nunca houve e nem haverá algo semelhante a essa grande tribulação que vem aí. Nunca houve e nem haverá. Se nos anos 70, igreja, foi a grande tribulação que nunca houve nem haverá,
Então, o que vocês me diz do ano 1948, 49, quando Hitler matou 6 milhões de judeus? Nem se compara aos anos 70. Não chega nem na unha. Os anos 70 não chega nem na unha da criminalidade que esse Hitler endemoniado fez contra o povo de Deus. E hoje acredito que ele esteja lá no inferno, no tormento. Então, meus irmãos que estão aqui nessa noite, veja, muito cuidado com esses pregadores que se dizem pregadores da graça. Eles vêm conformalizando a igreja, conformando você, minha irmã, com o seu pecado, com a sua vaidade, conformando você, meu irmão, com o seu pecado, com a sua vaidade. São altamente contra a oração, eles são altamente contra a consagração da igreja, eles são altamente contra a sua vida. E está lá buscando versículos isolados da Bíblia e aplicando em cima das pessoas indoutas, e são as multidões que eles arrastam, porque é bíblico. A Bíblia diz que Deus enviaria a operação do erro para que aquelas pessoas que estão inconformadas com a verdade venham crer na mentira e venham ser julgados. E a sentença você já sabe. Todos eles vão para o inferno se não se arrependerem. Então, meus irmãos, a lei está aí. Paulo disse, trabalhe com as mãos, não roube. Quem roubava, não roube mais. Por quê? Porque roubar é uma ação de Satanás. Paulo disse, não dê lugar ao diabo. Quem roubava, não rouba mais. Ora, se não tem mais diabo, então Paulo está mentindo. Então, esses pregadores da graça que pregam os seus sermões, firmados nos sermões de Paulo, eles mesmos estão chamando Paulo de mentiroso. Então, Paulo está dizendo aí, Romanos 3:31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então, fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus Cristo. E eu vou aproveitar o dia de hoje para gravar vídeo aqui, para colocar no canal respondendo pergunta, viu? Anote as referências e fuja dos pregadores endemoniados, que são os pregadores da graça moderna. Paz do Senhor, o povo de Deus.